Então, a primeira coisa que eu falo para que a gente possa ser um bom educador, tanto para aqueles que têm um período integral para educar, quanto aqueles que fazem o after school, né, que vai em a criança vai em alguma escola e quando ela volta, o pai e a mãe que tem responsabilidade, ele vem e endireita as coisas. Não, isso daqui não é assim, vamos no caminho assado, enfim, vai direcionando aquela criança. A primeira coisa é educar a si próprio, né, com as artes liberais. Como eu falava, as artes liberais, você não precisa ser um expert. Eu vou agora me dedicar 10 anos com as artes. Quem tem a possibilidade seria ótimo, tá? Mas quem não tem, é bom você ter uma boa noção dela, para o seu conhecimento tá sólido, e você, a partir do momento que você começa a estudar as matérias, ela vai encontrar um terreno para filtrar, para dar frutos. Então, as liberais são 7, trivium, o quadrivium, elas servem para que a gente, vamos dizer assim, comece a vida de estudo. Então, vamos dizer, é um começo de uma vida de estudo. Não é ela em si o ápice, mas ela prepara a vida de estudo. Então, o pai e a mãe precisam se preparar com isso. Aí você se pergunta, mas como se eu nem conheço? Claro que a gente aqui nas aulas vai estar trabalhando isso. Então, você conhecer a finalidade da alma humana. Para que fim que você está educando as crianças? Para que fim você está se educando? É para a profissão? É para ser um cidadão bom? Já falo já, a intenção nossa não é essa. Também, ela se inclui, mas não é a finalidade nossa. A finalidade nossa é muito maior do que essa, tá? Então, para você saber as finalidades e saber também as potências da alma humana, entra um pouco de estudo, filosofia e teologia, que a gente vai entrar e falar um pouquinho disso. A teologia vocês vão ver que é um campo que é maravilhoso, e a filosofia também é. Mas o porquê que eu vou falar um pouquinho disso? Filosofia e teologia, claro que de uma forma que vocês entendam, não vou chegar a falar de conceitos que você nunca ouviu falar aqui. Porque antigamente, lá atrás com os gregos, depois que o Alcuino de York, que é no século do Carlos Magno, que é no século VIII, no lá que surgiu a educação católica, primeiramente eles tinham o ensinamento das artes liberais. Acabando isso daí, já começava a filosofia e teologia. Então isso daí é um preparo. Você fazer as artes liberais é um preparo para que você estude filosofia e teologia. Se eu começasse a cuspir com vocês aqui a teologia, a filosofia, às vezes não ia surgir interesse. O Lipe tá falando de coisa que para nós não cabe, e você vai ver que vai caber, que vai fazer um sentido, que vai ser interessante. A terceira coisa que a gente precisa ter para ser um bom educador, fazer um bom exame de consciência todos os dias. Então isso daqui é de fundamental importância, até por isso que eu trouxe o livro de Agostinho, né? As Confissões, pessoal, viu? Que é um livro que ele se aprofunda mesmo. Então, o exame de consciência, eu não vou entrar muito, mas eu tenho vários exemplos para dar a você, que o verdadeiro defeito que às vezes você acha que você tem não é ele. Ele aponta desse iceberg, mas tem algo muito maior que está embaixo, que você tem que trabalhar. A ansiedade não é o ciúmes, não é algo que está embaixo, ainda eles vão escavando. Então é muito bom que vocês façam isso. Então isso daí é a terceira coisa, você fazer um bom exame de consciência, tá? Para saber quem é você, para saber qual a vocação sua, para saber os limites que você tem, e diante de uma vocação que você tem, e você sofre com ela pelos fardos, pelas batalhas, você louvar a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu estou passando isso, né, na educação dos meus filhos. Tá uma batalha, tá faltando dinheiro, tá assim, assado, mas você louva a Deus diante daquela vocação que você tem, né? Então você, se conhecendo bem, você tem a capacidade de fazer. Se você não se conhece, qual que vai ser a atitude sua? De reclamar. Então, a primeira coisa é você romper com o pecado mortal e viver em estado de graça, né? O pecado mortal te
te barra de viver as graças de Deus. Deus, ele quer te mandar enviar um montão de graça e você não está apto a receber elas. E você não está apto também, às vezes, a dar um bom ensinamento para os seus filhos, tá? Então, Santa Teresa diz já, né, que na primeira morada, para você entrar nela, você tem que estar em estado de graça, sem pecado mortal nenhum. Então, se a gente está em pecado mortal, nem na primeira morada você entrou. E não quer dizer também que você não está em pecado mortal, que você já está na primeira morada. Às vezes falta alguma coisa aí que você está patinando. Tem uns pecadinhos que veniais ainda, que você comete tanto que você não entrou ainda. E sua vida espiritual só começa a partir do momento que você entrou na primeira morada, que você rompeu com os pecados seus, os mortais, e você está hoje em estado de graça, tá? A quinta coisa é você crescer nas virtudes. O crescimento nas virtudes, ele tem a ver com as duas coisas que eu acabei de falar antes. O exame de consciência, então você sabe quem você é, você conhece os defeitos seus, você sabe aquilo que você tem que mudar, aquilo que você tem que melhorar. E a segunda coisa que eu acabei de falar é você largar o pecado mortal e andar em estado de graça. Então, para você crescer em virtude, você tem que fazer um bom exame de consciência para que você saiba quem você é e saber os defeitos seus e andar em estado de graça, tá? Porque você sabendo os defeitos que você tem, Deus vai te dar a graça então para que você combata eles. Então, resumo, como você ser um bom educador? Primeiramente, sua autoeducação, as artes liberais. A segunda coisa, compreender a finalidade da alma humana. A terceira coisa, o exame de consciência, fazer um bom exame de consciência. A quarta coisa, deixar o pecado mortal e andar em estado de graça. A quinta coisa, crescer nas virtudes. A sexta coisa, ter vida espiritual e conduzir sua própria alma ao encontro de Cristo. Então são as 6 dicas para aqueles que desejam ser bons educadores, tá? Conclusão: educar é ensinar a pessoa a ordenar sua alma para Deus. Essa é a finalidade. A finalidade nossa, que a gente vai chegar a debater um dia com muita calma. Não falei a vocês, mas na teologia aqui vai ter um módulo que eu só vou falar de teologia, tá? É um módulo à parte que eu vou entrar daí de verdade, o que é a finalidade verdadeira da verdadeira educação humana. Aqui eu já falei que a verdadeira finalidade é você conhecer a verdade. A verdade é o próprio Deus. A verdade é a contemplação do próprio Deus, é você contemplar, a vida contemplativa. Que eu falei semana passada a vocês, quando você não medita, você com certeza você não vai crescer na sua vida espiritual e com certeza você nunca vai contemplar nada. Você vai pegar um trecho de um livro, você vai ler, vai passar para uma outra página, para outra, você nunca vai se aprofundar e mergulhar e entender e falar: nossa, o céu é assim, cara. Eu estava só no básico ali que o pessoal falava, que o padre falava e tudo, e ficava ali só, mas nunca parei para meditar profundamente nisso. Você começa a alimentar a alma sua com coisas do céu. Isso é você meditar de verdade. E você, a partir daí, então, você começa a contemplar as coisas, tá? Então, educar é ensinar a pessoa a ordenar sua alma para Deus. Deixo como indicação, última, o livro do Hugo de São Vítor, Didas Callion, maior pedagogo da Igreja Católica, tá? A arte de ler e escrever. Aqui só tá de ler, mas é a arte de ler e escrever, tá? Se quem quiser ler, tiver um interesse uma outra hora, tá aqui, é importante e vale a pena, tá? Pra gente crescer juntos. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Ana Paula que queria acrescentar alguma coisa? Não.